estatal, ela é propriedade particular do Estado, né? Porque ela não é da sociedade. No Brasil, como na maior parte da América Latina, Estado e sociedade são coisas bastante distintas, não são coisas como são, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você falar state, as pessoas vão achar que é o estadual, que é Estado da Califórnia, Estado de Massachusetts, Estado do Alabama, porque o governo federal chama-se Union, e o governo em geral chama-se government, não se chama state, né? Então, por quê? Porque ele é um government, porque ele é um administrador da sociedade para a sociedade com licença da sociedade. Estou falando de crenças, eu não estou falando de, né, linguisticamente. Aqui não, você fala uma coisa que é pública, ela é do Estado, então não é minha. Né? Se não é minha, eu preciso cuidar dela, eu não preciso me preocupar com ela, porque eu não sou dono dela. Aí se o Estado não sustenta ela, dane-se, né? Eu vou deixar ela, praças, ruas, etc. Isso aí acontece muito no espaço público. Eu levei muito tempo para entender isso, porque que lá nos Estados Unidos as pessoas cuidavam dos espaços públicos todos, porque eles eram coletivos. Public em inglês quer dizer coletivo, que pertence a uma coletividade. Public em francês quer dizer que é de todos. République, uma coisa que está de todos. Não é a questão do público em português. Então, quando você fala em segurança pública, segurança do Estado, não é a segurança da sociedade. Não é isso? Diferentemente de você usar essa palavra em inglês ou em português. Em segundo lugar, porque estrategicamente, exatamente no momento em que a escravidão no Brasil estava condenada, em 1871, pela lei do ventre livre, em 1872 foi feita a terceira lei processual do Império, porque o Império ele fez um código criminal e 3 códigos de processo criminal. 3. Né? E nenhum código civil. Não conseguiu fazer nenhum código civil, evidentemente, por causa dessa confusão da nobreza, dos escravos, etc. O código civil só foi sair em 1916. Mas ele fez 3 processos. E esse último processo separou a justiça da polícia. Né? Separou a justiça da segurança pública e criou o instrumento do inquérito policial, que até hoje é o instrumento da investigação e da inquisitorialidade da polícia e do processo brasileiro. Né? Exatamente porque previa que haveria uma massa, né, de escravos e ex-escravos, etc., incultos, não é isso? Que não foram, o Brasil nunca sofreu um processo de alfabetização universal, como a Europa, por exemplo. Oi? Argentina. Pois é, né? Ela falou que a Argentina também. O Perón fez um processo de universalização da educação aqui na Argentina. O seu correspondente Getúlio não fez isso, né? Não universalizou a educação, que é, diga-se de passagem, uma condição fundamental para instalar o liberalismo na sociedade. Né? O Marx, já falando do outro Marx, né, do Marx do século XIX, já dizia isso, que o Estado liberal só tem uma obrigação, que é o ensino fundamental para que as pessoas possam ir ao mercado e se desigualar no mercado. De novo, a mesma ideia. O ensino fundamental iguala todo mundo para que as pessoas possam se desigualar legitimamente, assim como o direito, alguns direitos comuns, propriedade, liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de contratação, são direitos comuns, mínimos comuns, que são os direitos civis. Então, isso acabou por naturalizar essa desigualdade no Brasil, que não é, eu vou repetir isso, não é só econômica. O problema da desigualdade no Brasil não é um problema da desigualdade econômica. Ela é muito mais, ela é um problema da desigualdade econômica, evidentemente, mas há uma naturalização da desigualdade, do status das pessoas diante do Estado, diante da coletividade, profundamente vinculado à questão do gozo de direitos que é desigual para segmentos desiguais da sociedade. Né? Então, isso é uma coisa que se tornou naturalizada, né? E é expressa num brocardo jurídico muito repetido, que é no Supremo e em vários lugares, etc., que é atribuído não, que foi Rui Barbosa que falou em 1920, no discurso da Adoração dos Moços, mas o Rui Barbosa está falando isso num contexto determinado. A questão de que ele falou isso em 1920 não justifica que em 2020 a gente esteja falando da mesma coisa que ele estava falando naquele tempo, né? Que é a regra da igualdade
é quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Veja bem que o verbo que ele emprega é quinhoar. Quinhoar é distribuir em quinhões. O senhor que estudou dos pescadores, como eu, sabe que quinhões não são proporções. Quinhões são desiguais. Tem quinhões desiguais para tarefas e funções desiguais. É aquela coisa aristotélica, né? Que a sociedade é como uma planta, tem uns que pensam, tem outros que trabalham, etc. Está tudo dividido. Então eu quinhou desigualmente, atribuindo aos desiguais o que eles merecem, né? Que não é a igualdade. Então essa desigualdade prevista, né, juridicamente, ela autoriza o tratamento repressivo dos conflitos entre desiguais. Quer dizer, os conflitos se dividem, então, na sociedade, entre conflitos entre iguais, entre pessoas do mesmo segmento, do mesmo estado, e conflitos entre desiguais. Os conflitos entre desiguais são intoleráveis, né? Porque numa sociedade hierárquica, né, você não pode ter conflito entre os desiguais, porque isso atrapalha toda a pirâmide que essa sociedade é feita, porque ela é feita de segmentos desiguais. Esse segmento entre o conflito, a pirâmide explode. Agora, quando são segmentos, conflitos entre semelhantes, isto não ocorre, né? Porque os conflitos são naturais, que pessoas iguais têm interesses distintos e, portanto, entrem em conflitos. Esse interesse, todo mundo tem o mesmo direito, então, tudo bem, vamos administrar os conflitos, né? E isso leva a uma naturalização do que o Foucault chamou, né, de ilegalismo privilegiado, etc., mas que no Brasil são privilégios, né? Então, o processo brasileiro está cheio de privilégios, né? Privilégios das pessoas que têm educação superior, privilégios dos religiosos, privilégios dos militares, que têm todos direito à prisão especial quando cometem um crime da mesma maneira, né, junto com outro, um pouco estava falando disso, e privilégios por prerrogativa de função, né, que é o que tem acontecido frequentemente com pessoas ligadas ao Estado e que são julgadas por foros, né, por fóruns diferentes, né, superiores, porque tal. E isso é uma coisa importante, né, como no artigo que eu escrevi junto com a professora Gláucia, né, a gente frisa isso, porque esses fóruns superiores não estão preparados para fazer a instrução do processo. Quem faz a instrução do processo são as instâncias inferiores. Então, acaba não instruindo o processo. Não instrui o processo, ele não chega no fim para escrever. Então, isso aí é uma coisa que acontece muito com essa chamada prerrogativa de função, que as pessoas, mas eu até perdi uma instância. Não perdeu, porque o que você perdeu foi a instrução do processo, que é feita na primeira instância. Isso. Ora, como consequência disso, né, quer dizer, o próprio direito não contribui para a normalização da sociedade, né? As regras jurídicas não se aplicam a todos de maneira uniforme, não protegem, mas ameaçam, por causa da imprevisibilidade relativa do tratamento desigualado para fazer justiça. Isso porque eu não sei, diante da justiça, como é que vai ser interpretada a lei, porque, além disso, né, os juízes possuem uma prerrogativa também, que é do livre convencimento motivado. Então, o juiz, ele, diante dos mesmos fatos, pode tirar conclusões diferentes, porque ele julga, né, livremente e depois ele justifica o julgamento dele. E o direito sendo algo absolutamente instrumental, você tanto pode justificar para um lado quanto justificar para o outro. Isso aí não é problema nenhum, inclusive porque eu sou parte desse direito e sei disso muito bem, né? E isso vai exatamente contra essa crença liberal, né, de que o direito é algo que protege os cidadãos contra o governo, contra os abusos, contra o Estado, etc. Então, eu estou querendo forçar aqui a coisa para dizer que o nosso neoliberalismo chegou sem chegar ao liberalismo aqui, o que é um problema sério, porque o neoliberalismo sem liberalismo é o capitalismo selvagem, né? Não tem nada a ver com o liberalismo, né? E não devia se chamar dessa maneira em respeito à ideologia liberal, né? Bom, a outra questão fundamental diz respeito às lógicas de convivência do saber jurídico e da forma de atuação do direito
em relação a outras ciências, né, como as ciências sociais, por exemplo, mas não só em relação a ela. O saber jurídico brasileiro nas universidades, nas faculdades, ele se constrói através da lógica do contraditório. A lógica do contraditório é diferente do princípio do contraditório. O princípio do contraditório é aquele que diz: se eu for acusado, eu tenho direito de me defender. Inclusive, é ele que está em jogo agora, ninguém falou isso, mas é isso que está acontecendo, nessa discussão se os delatados, os delatores e tal, responde antes, responde depois, é o princípio do contraditório. Quer dizer, o cara que me delatou falou, eu tenho que ler o que ele falou para poder fazer o contraditório, quer dizer, fazer a contradição. Isso existe nos sistemas ocidentais, é óbvio, todos esses sistemas têm o princípio que se chama em muitos sistemas, por exemplo, dos Estados Unidos, chama de adversário. Quer dizer, eu tenho que responder à questão que está sendo colocada. Mas aqui não se chama de adversário, chama-se de contraditório por causa da lógica do contraditório. A lógica do contraditório, especialmente em matéria criminal, ela é uma lógica que obriga o dissenso infinito. Quer dizer, eu tenho que discordar da outra parte, eu não posso concordar com a outra parte. É uma lógica da discordância. E esse infinito contraditório de contradições, etc., ele só para quando a autoridade encerra. Ou seja, as partes não encerram o processo nenhum, as partes não concordam, as partes não consensualizam. Quem resolve é a autoridade. Então, é o argumento de autoridade que encerra a discussão. E o argumento de autoridade é do juiz, né, que tem livre convencimento motivado, ou seja, ele pode decidir uma coisa